Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós estamos na leitura do livro Nosso Lar. Já estamos no capítulo 21, continuando a palestra. Vamos relembrar rapidamente. André Luiz já está praticamente recuperado, já recebeu permissão para trabalhar, foi convidado por Lísias para ir morar na sua casa, né? A dona da casa, Dona Laura, mora lá com Lísias, com Yolanda e Judite, que são seus filhos, e a sua netinha, né? A Heloísa, recém-chegada do plano espiritual. E André Luiz está num momento do livro onde ele tá cheio de questionamentos, né, sobre como funcionam as coisas em nosso lar. E no próximo capítulo, André Luiz vai querer saber sobre duas coisas que nós aqui encarnados gostamos bastante, né? Nós reencarnados. André Luiz vai querer saber sobre a casa e sobre o bônus hora. Mas vamos lá, vamos à leitura do nosso livro. Capítulo 21, continuando a palestra. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse. Sugere numerosas interrogações. Revelar-me-á curiosidade, o abuso. O que André Luiz está dizendo para Dona Laura? Dona Laura, conforme a senhora vai falando, vai me surgindo curiosidade. A senhora me desculpa que eu vou me entregar aqui que eu sou um curioso, né? Um questionador. Dona Laura vai dizer, não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Por que Dona Laura está falando? Vamos parar rapidamente. Como é na terra, a propriedade é relativa. Em que sentido? Aí a gente pode, não, mas na terra não é relativo, o que é nosso é nosso. É relativo no sentido de que, sendo nós criaturas transitórias, né, na terra, as coisas nos pertencem enquanto estamos vivos, né? É essa relatividade que a Dona Laura se refere, né? Tá, então ela fala que nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho, tal como na Terra também. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com estes cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus hora, que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa moradia foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extrema perturbação, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, pequenos, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor,
habituando-os, porém, muito cedo a trabalhos árduos. Compreendi, depois, que a existência laboriosa me livraria de indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando para o progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias e Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. Então, foi uma parte bastante longa. O que Dona Laura está explicando para André Luiz? Que as propriedades em nosso lar, ao contrário da terra, funcionam da seguinte forma. O que é pessoal, cada família, cada ser pode adquirir uma propriedade, uma só, né? À custa de 30 mil bônus hora, como ela fala ali. O restante são propriedades de uso comum. E como a gente já viu em capítulos anteriores, as propriedades que são de uso pessoal são muito simples, as casas são muito simples, ao oposto das propriedades de uso comum, as praças, todos os lugares ali que seriam públicos, vamos dizer assim, são de uma grandiosidade, né, de uma beleza ímpar. Ao contrário da terra, em que nós priorizamos nossos lares, né, serem de muito luxo, ao oposto dos lugares públicos de uso comum, que muitas vezes a gente presencia que não recebem o devido cuidado, né? Vejam a diferença do olhar dos espíritos mais evoluídos, né? Como a gente pode aprender com essa visão. E ela conta que o Ricardo, que é o esposo dela, desencarnou 18 anos antes dela. Sofreu por um tempo a perturbação, mas que assim que caiu em si, foi trabalhar. E ficou trabalhando, conseguiu adquirir essa casa onde eles moram. E quando ela chegou, 18 anos depois, ele havia acabado de conquistar, né, aquela casa para eles, e que então eles foram muito felizes, né? Esse tempo em que esperavam até que Lísias, Yolanda e Judite, que eram seus filhos, se juntassem a eles ali no plano espiritual. E ela fala, né, a conta aqui do final do parágrafo para baixo, que como ela ficou viúva muito cedo, né, com os filhos ainda pequenos, ela passou por algumas provas, né, de trabalho difícil, mas que agora ela entendia que, na verdade, essas questões dela ter tido que trabalhar, né, muito e exposto aos filhos ao trabalho muito cedo, na verdade foi um livramento para ela, pois ela poderia ter caído em muitas das tentações, né, das quais ela poderia ter sido ali colocada à prova se distraída, né? Como ela estava extremamente ocupada no ofício e no trabalho da criação dos filhos, ela acabou não se distraindo e não caindo em inúmeras tentações que estavam ali no caminho dela. Vejam só a beleza, né, de desenvolver um olhar espiritual. Então, seguimos na leitura. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto do trabalho. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei
do ritmo exigia então a nossa volta. Bom, eles passaram aquele tempo ali de alegria, né, Dona Laura e o Ricardo, mas conforme as coisas iam se aclarando e eles iam se apoderando das suas situações, eles perceberam que já estava na hora de começar a pagar as pendências que tinham ficado no passado. Eles estavam felizes no presente, mas tinham pendências no passado que só, né, com o resgate dessas pendências que eles poderiam realmente colher um futuro ali de uma paz, é isso que ela vem dizendo. Então, eles foram para esse enfrentamento. Como ela diz aqui, a gente não podia pagar nossas pendências com bônus hora, a gente tinha que voltar para a terra e pagar, com o suor do rosto, né, como eles falam aqui. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo em meus ouvidos, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrogando-a. Permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade, no entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado, logo após sua vinda. Ou esperou o concurso do tempo? André Luiz está curioso, perguntando para Dona Laura. Dona Laura, até agora eu não tive conhecimento das minhas vidas anteriores, né? Como isso se dá? Eu não morri, eu achei que automaticamente eu ia ficar sabendo, né? Ia tomar conhecimento de tudo que já havia me acontecido antes. Como foi com a senhora? A senhora se recordou imediatamente? Eu teve que esperar também como está acontecendo comigo. E ela vai responder. Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida terrena. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, o que Dona Laura está tentando explicar para André Luiz? Que tudo tem que ter uma utilidade, né? Como ela fala, é preciso muito equilíbrio, grande equilíbrio para a gente poder recordar edificando. Para que essa recordação, essa lembrança tenha uma utilidade, né? Como ela fala, em geral, quem fica sabendo que foi um criminoso vai ficar se sentindo muito mal. E quem foi a vítima vai ficar se sentindo vítima, se não souber o que fazer com essas informações, né? Ela está dizendo que somente almas, espíritos muito, né, à frente se recordam imediatamente ao desencarnar das suas vidas anteriores, né? O restante é controlado pela espiritualidade. Essas informações vão sendo dadas conforme o espírito vai ficando preparado para receber, vai tendo condições de dar uma aplicabilidade àquelas informações, uma utilidade, sem que comprometa, né? Isso não é por mal, mas a espiritualidade é muito bondosa, muito caridosa, eles nos cuidam o tempo todo. Para que isso não comprometa, né? Não nos comprometa. E que a gente possa fazer algo bom com aquela informação. Isso que ela está explicando, né? Ela disse que quem tenta burlar esses dispositivos, né? Não raro
fica desequilibrado e pode até beirar a loucura, né? Isso é importante para nós, enquanto aqui reencarnados, porque muitas vezes, quando começamos a estudar a doutrina, a gente quer imediatamente saber o que eu fui na vida passada, eu fui um rei, uma rainha, eu fui, né? Ai, será que eu fiz? Será que eu não fiz? Não tem utilidade para nós. Se tivesse, a espiritualidade daria um jeito da gente ficar sabendo, né? Então não vamos gastar as nossas preciosas horas, né? Remoendo questões que a gente sequer tem certeza, e mesmo que existam formas, né, de se acessar um passado, nada nos dá uma certeza de que aquilo realmente aconteceu, pelo menos não enquanto aqui, né? Então não percamos o nosso tempo nessas divagações. E isso que Dona Laura também está tentando explicar para André Luiz. Então André Luiz pergunta: mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Vamos parar então um pouquinho. Dona Laura está explicando, o André Luiz perguntou, mas foi natural? Como foi essas recordações, né? E aí a Dona Laura vai explicar. Como eles estavam bem, eles começaram a sentir uma certa angústia, né? E junto, ela, coincidentemente, né? Ou não, ela e o marido, Ricardo, começaram a ter essas angústias ao mesmo tempo. Então, eles procuraram ajuda. Procuraram ali o assistente longobardo no Ministério do Auxílio, não, do Esclarecimento. E ele, depois de escutar longamente eles, encaminhou-os para que eles tivessem acesso aos arquivos da sua história. Todos nós temos lá nossos arquivos, né? Nosso histórico escolar, vamos dizer assim. Então, eles tiveram acesso a 3 séculos anteriores que eles poderiam ler em 2 anos, desde que, diz aqui bem claro, não prejudicasse o trabalho deles. Não esqueçamos que nosso lar é uma cidade espiritual transitória de trabalho, né? O foco lá é o trabalho para o desenvolvimento do espírito. Então, sim, eles poderiam estudar as suas vidas anteriores, tomar conhecimento de 3 séculos só, teriam 2 anos para fazer isso, se não prejudicasse o trabalho deles. Por quê? O chefe do serviço de recordações não permitiu acesso a vidas anteriores a 3 séculos, porque disse que eles não teriam condições de suportar as lembranças. Né? Vamos colocar aí. Se o livro foi escrito entre 1940 e 1950, essa passagem é anterior a isso. Vamos colocar ali que eles teriam um contato até 1500, 1600, mas aproximadamente, né? Vamos só para nós nos situarmos, porque nós precisamos amadurecer e despertar de quem somos e aonde estamos. Se hoje, 2025, a gente ainda presencia barbáries, imagina o que nós não fazíamos nessa época.
Então é por estes motivos, é um dos motivos pelos quais a gente não tem um acesso imediato. Seria muito violento para as nossas memórias acessar imediatamente. São essas as nuances que a gente precisa ir se apoderando, né? Para a gente sair daquela questão de que a gente vai desencarnar e vai ficar sentado na nuvem, né? De que tudo que a gente fez não existe mais, ou que a gente vira anjo ou vira demônio, né? Como se tudo fosse apagado com uma borracha depois, né, de um julgamento. Enfim, tudo continua existindo. É isso que é muito interessante aqui. Mas vamos seguir. E bastou a leitura, aí André Luiz vai perguntar, né? E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Ateliê é curioso. André Luiz está perguntando, mas bastou só ler os arquivos para que a senhora se recordasse, assim? Voltou ler, a senhora leu e recordou imediatamente? E Dona Laura vai explicar. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda nosso débito para com as organizações do planeta. Então, Dona Laura está explicando, André, não, só ler não foi o suficiente. Porque, por exemplo, como nós aqui, nós estamos lendo a narrativa de André Luiz, e por mais perto que a gente possa chegar, né, do entendimento que ele tentou nos passar, não temos como nos apropriarmos do sentimento de André. Assim como eles puderam ler aquele histórico de 3 séculos ali, mas somente depois de muito estudo, né? Dona Laura fala, foi muita meditação em cima, reflexão, né? Eles passaram por operações, como eles falam aqui, receberam passes no cérebro que foi permitido o acesso à emoção. Só a partir daí, Dona Laura fala, eles se tornaram senhores das suas vivências, né? Passaram a realmente ter acesso novamente àquilo. E ela diz, daí sim nós percebemos o quanto somos devedores da crosta terrestre do planeta. Olha só que beleza da informação que nós temos aqui. E André Luiz vai perguntar, e onde está o nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora Delísias meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então, André Luiz quer saber do seu Ricardo, onde é que ele está? E ela disse, olha, depois que a gente se apossou, se apoderou de todas essas lembranças, de todo esse conhecimento de 3 séculos, a gente resolveu
dar continuidade no nosso caminho, no nosso desenvolvimento, e vimos que estava na hora de voltar para a Terra para começar a pagar nossas pendências, né? Viver o que ainda precisamos viver, né? Não podemos perder de vista que temos que tirar essa ideia de castigo, né? E sim de novas oportunidades. Então, o Ricardo já havia reencarnado, fazia 3 anos, e Dona Laura estava ali com a mala na porta, né? Para reencarnar também. Tava só esperando Teresa, que é a mãe de Heloísa, sua neta, chegar, que ela tá quase desencarnando também, né? Lembram de tuberculose, da mesma doença que a neta desencarnou, né? Então, aqui termina, e ela tá só esperando a Teresa chegar, porque ela vai passar a tarefa dela, né, no Ministério do Auxílio, né? Já deixou tudo organizado. A Teresa vai substituir, vai ficar morando ali, vai cuidar da Heloísa, vai assumir a tarefa dela no auxílio, né? E termina o capítulo com a Dona Laura dizendo: o Senhor não nos esquecerá, né? Ela planejou tudo, mas ela entrega para Deus, que tá cuidando de todos nós o tempo todo. E assim termina a leitura do capítulo 21. Uma maravilha de reflexão, né? Aqui, mais que reflexão, tem muito conhecimento sobre como é a vida no plano espiritual, e não somente aqui também na crosta, enquanto reencarnados, né? Porque traz informações valiosas para que a gente possa viver, né, enquanto encarnados, de uma forma mais objetiva, né, do que vale a pena ser feito, do que vamos efetivamente levar como construção nossa. Isso é valioso e não tem dinheiro e nem bônus hora no mundo que pague. Obrigada por hoje. Que a espiritualidade que nos acompanha, nos ampara, esteja sempre conosco. Que assim seja.